Tá participando da reunião aqui eu, Alan, Renildo, Esther, Diego, nossos estagiários, nossa equipe lá, Jefferson, Maísa. O objetivo dessa reunião e das próximas é a gente tentar definir um cronograma de projetos de mapeamento para esse setor. O escritório de processo foi criado na universidade no ano passado, a partir de pesquisas e iniciativas de diversos professores e diversos setores da universidade, a DTI, a Progep, a Proplan, do campus Mucuri, Renildo, eu fazer pesquisas sobre isso e outros professores. A gente já tinha a intenção de implantar o escritório há alguns anos. No ano passado, a reitoria comprou a ideia com maior afinco e comprou a ideia assim e nos deu apoio para poder implantar. O que é o escritório? O escritório é um setor na universidade que vai definir quais são as melhores práticas de gestão de processos da universidade, definir os treinamentos, como é que vai ser feito esse mapeamento dos processos, como é que vai ser feito depois a análise de riscos, como é que vai ser feita a avaliação desse processo para tentar achar as falhas do processo e tentar fazer um trabalho de gestão do conhecimento, que é o quê? Tirar a informação da cabeça das pessoas e colocar no papel para poder divulgar como é que as coisas são feitas na universidade e, ao identificar essas falhas, tentar criar processos que sejam otimizados em relação aos anteriores, tentar simplificar o fluxo. E veja um processo no SEI, por exemplo, no Sistema Eletrônico de Informações, o processo tem lá 200 fases, passa pela aprovação da chefia 10, 15 vezes, tem todos os setores, tem o seu checklist, um processo totalmente burocrático. A ideia é a gente, no futuro, depois de mapear os principais processos, é a gente tentar simplificar esse fluxo, conversando com todas as pessoas que estão envolvidas no processo do início ao fim. Na universidade, diversos setores, a PROAD, diversas pró-reitorias, unidades acadêmicas, fizeram trabalhos de mapeamento de alguns processos internos ali. Eles fizeram os POPs, na verdade, né, de algumas etapas de processo. O que é o POP? Muita gente confunde o que é o POP e o que é um processo ponta a ponta mapeado. O POP ele é utilizado detalhar o passo a passo de uma atividade interna de um setor. Por exemplo, a divisão de licitações tem lá os seus 50 POPs, vamos dizer assim. São as atividades que vocês fazem em diversos processos diferentes. Mas o processo, ele não começa e termina na sua divisão. Ele envolve diversos outros setores da universidade. E cada setor tem um POP diferente para aquele mesmo processo. Aí o processo tem o POP seus aí que vocês fazem, depois vai lá para a reitoria faz alguma outra coisa diferente, o POP dela naquele mesmo processo, depois vai para a Progep, tem o POP da Progep, vai para o DTI, tem lá o POPzinho para eles fazerem, tudo seguindo o mesmo processo. Isso aí ficou mais fácil de enxergar depois que implantaram o SEI, que aí até a própria reitoria começou a ver que para a reitoria chegava um monte de pedaço de processo. Eles não tinham o processo inteiro. Ele falou, não, alguma coisa está errada, por que está chegando um monte de pop aqui para mim, um monte de pedaço de processo para mim? Eu preciso entender o processo inteiro. A ideia do escritório, então, é o quê? É juntar esses pops de todo mundo, de todos os setores que estão fazendo aí, mapear o processo do início ao fim, para a gente poder identificar principalmente essas falhas. E quando você mapeia o processo do início ao fim, você identifica as desconexões, que a gente chama, que os principais problemas que existem no processo é quando o processo sai de um setor e vai para o outro. Eu vou dar um exemplo prático. Eu mapeei um processo aqui na UFV, que eu me transferi para a UFV, eu sou servidor da UFV agora, mas eu estou ajudando o escritório daí também, que eu fui um dos que ajudou a implantar esse modelo. Aqui eu mapeei um processo na UFV de acordo de parceria, convênios de parceria e cooperação técnica, né, que é a parte que o Delphisson faz da diretoria de convênios aí na UFVJM. E o processo, ele é da diretoria de governança aqui. A diretoria de governança é o principal responsável. Quando a gente mapeou o processo, a gente viu que o processo, do jeito que ele funciona hoje, né, o SEI até ajuda, que a gente pega lá o histórico do processo no SEI, a gente vê para onde é que foi, quantos despachos que foi, quais são os setores que fizeram o quê e tal. A gente viu que no processo tinha, toda hora o processo voltava para a DGI. Ele ia para a pró-reitoria para aprovar não sei o quê, voltava para a DGI. Ele ia para a comissão de propriedade intelectual, voltava para a DGI. Ele ia para o procurador-geral, voltava para federal, voltava para a DGI. Ia para a reitoria, voltava para a DGI. Ia para o contrato, voltava para a DGI. A gente viu que a DGI estava fazendo um papel desnecessário de ficar enviando o processo para tudo quanto é lugar, para
seguir o trâmite. Por que acontecia isso? Porque é um setor novo também aqui, que fazia esse trâmite no SEI. O SEI também foi implantado recentemente aqui para fazer isso. As pessoas que estão envolvidas, eles não sabem o fluxo todo, então eles ficavam devolvendo para a DGI. Aí tinha no processo, no SEI lá, tinha uns 5 despachos de encaminhamento, sendo que não precisava, poderia ir direto, saiu da pró-reitoria, a próxima etapa é o quê? Já ir para a CPPI? Então, vamos conversar com as pessoas envolvidas, falar, não envie mais para a DGI, vão enviar direto para a CPPI, que é o próximo setor que tem que tramitar o processo. Aí a gente, só de conversar ali, a gente já eliminou várias partes do processo. Aí, às vezes, quando envia para o setor, enviou lá para a DGI o processo, sem precisar. Aí o funcionário, que nem o rapaz que estava lá, o Wellington, estava afastado, que ele quebrou a mão. 1 mês afastado, que o processo está parado lá na DGI, sendo que ele já poderia ter tramitado todinho, se não tivesse ido para a DGI. É só um exemplo de como etapas desnecessárias no processo acaba atrasando mais e prejudicando todo mundo. Isso aí num processo simples de acordo de um contrato aí de cooperação, um acordo de cooperação, um convênio. Mas a ideia do escritório não é mapear só esse tipo de coisa, é mapear tudo que a universidade faz. No nosso site, não vou entrar em detalhes, mas aqui temos uma parte de portfólio de projetos, que é onde todas as planilhas de análise que a gente faz, a gente publica aqui dentro. Isso aqui é uma parte que só o escritório que mexe. O que é isso? A gente está tentando montar um cronograma de projetos para a divisão de licitações poder mapear os seus processos críticos. A mesma coisa está sendo feita com todos os demais setores da universidade. Então, esses cronogramas, que nós vamos tentar definir eles através de reuniões com vocês, nós também estamos definindo com todos os demais setores e subdivisões também. Então, são muitos cronogramas. Tudo isso aí a gente deixa aqui nessa parte. Inclusive, essa planilha aqui, clica aqui para acompanhar a evolução dos trabalhos. Tem uma planilha que a gente resume tudo que está sendo feito por todos os setores. Aqui tem a planilha de coleta de dados, tem a planilha unificada, que a gente vai falar sobre ela também, e tem as planilhas aqui setoriais de cronograma, por exemplo, a das pró-reitorias está aqui. Depois a Esther vai falar sobre ela também, a gente vai entrar nelas também. Mas para explicar o projeto, essa planilha aqui é melhor, que é para acompanhar a evolução dos trabalhos, que são os indicadores do próprio escritório. Então, nessa parte aqui é para quê? Para montar cronogramas de mapeamento, para cada um mapear uma parte dos processos que envolve o seu setor. Eu vou mapear, vou fazer POP de tudo que envolve o meu setor, Alan, eu já fiz os POPs, não é isso. Você vai mapear, ponta a ponta, alguns processos críticos que o seu setor é o principal responsável por ele. Eu vou depois explicar com maior detalhe. Então, essa parte é isso do site. Temos aqui portfólio de processos. Vamos clicar aqui. Uma vez que você tiver o seu cronograma definido, aqui a gente vai colocar um hiperlink para você. Por exemplo, na PROAD, a diretoria de logística aqui, vai ter um hiperlink aqui com a planilha certinho que foi definido para ela. Por exemplo, vou abrir aqui a diretoria de ensino da Prograde, ela já está mapeando. Por que eu sei que ela já está mapeando? Porque ela já tem a planilha aqui, no hiperlink. Eu vou abrir a dela só como exemplo aí, Na diretoria de ensino, nós temos aqui a DAP, que é a divisão de aposentadoria, eu acho. Aposentadoria não, esse aqui é a DAP de ensino, são várias DAPs, eu até confundo. Acho que é apoio pedagógico. Apoio pedagógico, de aposentadoria é da Progep. Aí tinha de apoio pedagógico, tem aqui os processos que eles definiram em reunião com a gente. Temos aqui a DAA, divisão de alguma coisa também, temos os deles aqui que eles definiram com a gente. São só as 2 divisões, no caso, nessa diretoria. Então, a gente já teve a reunião, ele já definiu com a gente que esses são os processos críticos do setor dele. Ô, Alan, a DAP participa só de 8 processos? Não, ela participa de dezenas, 30, 40, 50, mas ela só vai mapear 8. Por que ela participa de tudo e só vai mapear 8? É justamente esse trabalho de cronograma que a gente está fazendo agora. A gente quer identificar quais são os processos críticos de cada setor. Porque, por exemplo, o multiplicador aqui da diretoria de ensino, que ele vai fazer tanto da DAP quanto da DA, ele não vai mapear só o que a DAP ou a DA faz, por exemplo, aqui no processo de projeto pedagógico dos cursos. Esse processo envolve o ND, vamos pegar um maior aqui, vamos pegar esse primeiro, Programa de Apoio ao Ensino de Doação, PROAI. Ele envolve os docentes, envolve o comitê, envolve a DAP, envolve a DEM, envolve a Congrade, envolve a DICOM, envolve diversos setores esse processo. Mas, desses setores todos que estão envolvidos no processo, que é os atores envolvidos aqui no canto, quem que é o principal responsável por isso aqui? Quem deveria criar as normas? Quem é a pró-reitoria responsável, ou a divisão, ou a diretoria? E eles, em reunião com a gente, concordam que o principal responsável de todo mundo aqui é eles.
Então, quem vai mapear isso aqui tudo, do início ao fim, é uma pessoa só, que é o multiplicador da DAP aqui, no caso da DEM, que é a mesma pessoa. Então, como é, Alan, que ele vai mapear tudo se ele não sabe como é que é feito na DICOM? Quando chega na DICOM, ele não sabe como é que é feito, ele não trabalha lá, como é que vai mapear tudo? Por isso que nós temos equipes em todos os setores da universidade, em todas as pró-reitorias, em todos os órgãos de assessoria, gabinete da reitoria, DTI, DEAD, DICOM, biblioteca, meio ambiente, ouvidoria, as comissões todas estão aqui com a gente, e nas unidades acadêmicas. Tem uma equipe em cada setor nomeado pela reitoria por portaria para trabalhar conosco. Então, quando essa pessoa, o multiplicador, for mapear o processo dele aqui, que está no cronograma dele, ele vai poder coletar informações, caso ele não saiba como é que é feito lá, ele vai coletar informações com todas as demais equipes aqui. Aí por isso que é legal que os POPs, por exemplo, a DICOM, ela tem um POP dela. O que ela faz no processo aqui do PROAI? Eles sabem o que eles fazem lá, eles tramitam no SEI esse tipo de processo, ou em qualquer outro sistema, esse aqui no caso é no SEI mesmo. Então, ou você olha no SEI, também você pode olhar no SEI, quando você for mapear, caso tramite no SEI. Ou você pode entrar em contato com a DICOM, enfim. A questão é, esse processo aqui, apenas uma pessoa vai mapear ele. Então, dessa forma, a gente garante que, mesmo que ele passe por outros setores, essa pessoa é a responsável por ele, de mapear e no futuro de analisar também. Então, dessa diretoria aqui, nós temos aqui, então, 20 processos ao todo que foi definidos. Eles participam de diversos outros, mas eles só vão mapear esses 20. Ah, Alan, então é bom que eu vou explicar aqui de uma vez. Quais são as duas atribuições de um multiplicador e de um setor que está trabalhando conosco? Só tem duas. A primeira atribuição, mapear tudo que foi definido que é dele de verdade, que definiu em reunião conosco. Não, Alan, esse processo realmente é nosso, nós que devemos mapear. Então, os multiplicadores têm, primeira coisa, mapear os seus processos, um por vez, seguindo os nossos treinamentos. Um por vez a gente vai mapear junto. Terminou esse, vamos começar no segundo, depois o terceiro, o quarto, e por aí vai. Com todo o tempo do mundo, com os treinamentos certinho, acompanhamento da nossa equipe. Então, a primeira atribuição, mapear o que foi definido para você, ponta a ponta, coletando informações com os demais setores, caso necessário. Segunda atribuição, sempre que um outro setor aqui, ó, das pró-reitorias, das unidades, dos órgãos de assessoria, reitoria, tiver mapeando um processo, vamos supor, um processo lá que é a divisão de pagamento da Progep está mapeando, a DEPAG, mas envolve a divisão de licitação. O processo é da DEPAG, mas envolve vocês. E aí, a DEPAG ela pode te pedir, falou licitação, quando o meu processo que eu estou mapeando aqui chega aí, como é que é o POP de vocês aí? Aí vocês têm que enviar o POP para quem te pediu. Então, são só duas coisas. Primeira coisa, mapear do início ao fim os seus processos, que foi definido em reunião, que vai ser essas reuniões que nós vamos ter. Segunda coisa, sempre que outra pessoa estiver mapeando um processo que envolve você, mas ele não é seu, ele é da Progep, por exemplo, e ele te pedir um POP, te pedir para explicar como é que é feito aquele passo a passo quando chega no seu setor, aí você tem que fornecer para ele. Então, são só essas duas atribuições que o multiplicador tem para trabalhar conosco aqui. Aí, voltando aqui para o site. Então, quando a gente terminar nossas reuniões, a diretoria de logística vai ter uma planilha similar a essa aqui, com as divisões, assim, a divisão de licitação, divisão de compras, divisão de contratos, separando quais são os processos de cada uma ali, e vamos mapear com vocês aos poucos. Aí nós já temos tudo aqui, ó, tudo que está com hiperlink já está mapeando, ó, já tem cronograma que a gente já criou e já está mapeando. E nessa parte também de portfólio de processos, a gente vai listar todos os processos que foram mapeados. Daqui para baixo, ó, processos críticos mapeados. Por exemplo, todos que forem do gabinete da reitoria que forem mapeados, vai estar aqui embaixo. Todos da PROAD, ó, que for da divisão de logística, vai estar publicado aqui, ó, embaixo da divisão de logística. Todos que a PROACE mapear e mandar para a gente, vai estar publicado aqui embaixo. Progep, Prograde, por exemplo, aqui a Proplan tem a DGI, a DORC e as demais diretorias. A DGI já mapeou 5. Ó. Eu vou abrir, por exemplo, esse primeiro aqui. Quando você clica no processo que eles mapearam, que é um processo justamente da DGI, esse que nós estamos executando agora, que é o processo de mapeamento e melhoria, que envolve o escritório e envolve aqui os donos de processo e os multiplicadores. Aí, primeira atividade, definir o portfólio de projetos. Segunda atividade, aprovar esse portfólio, que é o cronograma, no caso. Nós estamos executando essa atividade aqui, ó, que é aprovar o cronograma lá. O EP deve marcar uma reunião com os multiplicadores para apresentar uma proposta de cronograma inicial. Nós vamos apresentar. Na reunião, deveremos sanar as dúvidas,
definir as nomenclaturas dos processos e aprovar uma lista final de processos sob a responsabilidade daquele setor. Por fim, definir qual processo será mapeado primeiro, e aí vai seguir, vai informar para a gente qual processo que você vai mapear primeiro, pelo GRPI. A gente vai lançar na nossa agenda do Google. Vocês vão ver os treinamentos aqui no YouTube. Deixa eu abrir o treinamento e vão mapear, que são esses vídeos aqui. Daqui a pouco eu vou falar, vocês vão mapear um processo, vão enviar para a gente vai analisar esses dados para ver se está ok, se você seguir o treinamento aqui ou não. Se tiver tudo belezinha, vamos publicar no nosso site. Depois, nós vamos arquivar no nosso Drive. Por fim, nós vamos, se caso o processo não exista no SEI, na sua divisão, a maioria já existe, porque são processos críticos para a universidade, né? Isso aí já foi feito certinho. Mas as demais pró-reitorias, existem dezenas, centenas de processos que não foram criados no SEI ainda, muito menos tem base de conhecimento. Aí a base de conhecimento também a gente vai criar padrão no SEI agora. Essa atividade, ela estava aqui de responsabilidade do multiplicador, mas agora a gente vai assumir ela para o próprio escritório poder fazer, criar esses tipos corretos, botar os assuntos corretos e criar também as bases de conhecimento. Então, à medida que a gente for mapeando os processos aqui, nós vamos parametrizando o SEI, pelo menos na parte que funciona no SEI, para ele funcionar certinho. Deixa eu voltar tudo aqui para o site, só para a gente terminar a parte do site bem rápido. Cadê, gente? Voltei. Opa! Portfólio de processo. Então, nessa parte aqui vai ter o quê? Os cronogramas de todo mundo, para saber o que cada um está mapeando, e aqui embaixo, os processos que já foram mapeados. Ó. Por exemplo, a diretoria de convênios e projetos do Delfson já mapeou o termo para convênios, protocolo de intenções, acordo de parceria com recurso, acordo de parceria sem recurso. A biblioteca já mapeou 5, ó, multa, renovação, devolução. O meio ambiente mapeou 1, a Secretaria dos Conselhos já mapeou alguns, a comissão, a CVPD já mapeou alguns, a progressão e promoção docente e por aí vai. Então, ao longo dos meses e anos, essa página vai ter processos de todos os setores da universidade, centenas de processos, e a gente, além de ajudar as pessoas a mapearem os seus processos, nós vamos garantir que tudo que esteja aqui esteja atualizado. Para isso, nós vamos executar também alguns trabalhos para manter isso aqui sempre atualizado junto com as respectivas equipes externas aqui de cada diretoria. Então, o trabalho do escritório é o quê? Mapear esse processo ponta a ponta, do início ao fim. Por exemplo, vou pegar esse aqui cadê um do Delfson? Aqui, ó, um convênio ou parceria com transferência de recurso. Olha lá, envolve a DCP, envolve a reitoria e envolve o coordenador do projeto. Para isso aqui estar sempre atualizado, é um dos nossos trabalhos, e orientar para as pessoas seguirem o mapeamento do jeito correto. A primeira vez que vocês forem mapear conosco, vocês vão enviar uma versão cheia de falhas. É normal. Para cada vez que vocês mapearem um processo com a gente, nós vamos ter reuniões também para ensinar os erros que estão sendo cometidos aqui. Na segunda vez que mapearem, vai estar muito mais simples, na terceira e por aí vai. E aí, nesse processo, por exemplo, ó, o que é o POP aqui, Alan? O POP é cada caixinha dessa. A DCP, abrir processo, esse é um POP. O que é o nosso POP? É o mais simples possível. A gente coloca só o objetivo do POP, criar o processo no SEI, e os procedimentos daquele POP. O coordenador solicita abertura por e-mail, faltou o Delfos completar. A DCP cria o processo e a capa do processo, poderia colocar um modelo se quisesse. A DCP envia para a unidade SEI daquele coordenador. E esse, por exemplo, é o POP dessa atividade aqui, abrir processo. Agora, o POP da reitoria, aprovar a continuidade. Ele explicou bem pouco, detalhou muito pouco aqui, não tem problema. No futuro, a gente vai melhorar esses POPs para eles ficarem mais detalhados ainda, mas no começo, detalhar pouco não tem problema. Então, se vocês quiserem ter qualquer tipo de comparação, vocês podem abrir esses processos aqui, que são coisas que já foram analisadas por nós. Então, no nosso site, essas são as duas partes mais importantes. Por fim, temos aqui o serviço do escritório, eu não vou entrar em detalhes, que são muitas coisas, que aqui resume todo o nosso serviço que a gente vai fazer ao longo dos próximos anos. Deixa eu voltar. E temos aqui a parte de treinamentos, capacitação e material de apoio. Se vocês forem aqui, ó, treinamentos disponíveis no YouTube. Se você clicar aqui, vai abrir o nosso canal do YouTube. São 3 vídeos que a gente fez de treinamento por enquanto. Está aqui a playlist, ó, como mapear processo com Visage Modeler. Tem que vir nessa playlist aqui de baixo, aqui os 3 vídeos. Primeiro vídeo, uma introdução, como mapear processo. O segundo vídeo, um exemplo prático da gente mapeando o processo com Visage Modeler. Aqui na descrição do vídeo tem um link para fazer download do software. A gente faz aqui junto, passo a passo. Tem esse meia hora, esse aqui tem 1 hora. E o terceiro vídeo, não menos importante, para mim é o mais importante dos 3,
que é explicando os principais erros que as pessoas cometem quando vão mapear. Aí eu falo, ó, não faça assim, faça assim. Eu falo um por um dos erros. Não faça assim, não faça dessa forma da esquerda, faça igual está na direita. E é um vídeo de 40 minutos, onde eu explico todos os erros que as pessoas cometem quando vão fazer um fluxograma. É muito importante que isso aqui, que a gente não cometa esses erros, porque não adianta nada a gente fazer um fluxograma que seja todo embaralhado ou com fontes diferentes, dificulta. A gente quer fazer o quê? Que uma pessoa leiga, uma pessoa que depende de um processo desse, ela consiga entender tudo que está aqui facilmente. E qual que é um outro benefício disso, além da gente simplificar as etapas que eu falei no início da reunião? Por exemplo, tinha um processo que eu estava tramitando para contratar os estagiários que estão conosco aqui na reunião hoje. Esse processo, quem me ajudou foi o Gerry da Progep. E aí toda hora eu perguntava para ele, Gerry, o que eu faço agora? Aí ele falava, Alan, faz isso, aquilo, aquilo. Eu falava, e agora? Meu processo está com quem? Não tinha esse passo a passo em lugar nenhum, entendeu? Se eu tivesse com um processo, e o processo é grande, complexo, tem que fazer edital, tem que fazer um monte de etapa. Se eu tivesse um passo a passo desse, simples, sem muita firula, eu conseguiria entender muito melhor onde que eu estava aqui no processo, o que que eu tinha que fazer e por aí vai, entendeu? Porque eu seria um participante aqui, eu teria que fazer isso, isso e isso, só eu saberia que no final ia sair tal coisa para mim, por aí vai. Eu teria uma noção do processo. Então, sempre que alguém estiver participando desse processo licitatório, vocês podem enviar para ele nesse modelo de manual aqui, que a gente está seguindo no futuro, vai facilitar para tirar dúvidas das pessoas sobre os participantes do processo. Estou dando um exemplo, né? No nosso site é isso. Deixa eu só voltar para o site. Vamos agora falar sobre o nosso projeto. Como é que estão as fases? Tem alguma dúvida, pessoal, sobre essa parte inicial do site aqui? Eu fui muito breve, mas se tiver qualquer dúvida também no nosso site, vocês podem entrar. Tem uma parte lá com histórico de reuniões. Deixa eu mostrar esse histórico de reuniões aqui rapidamente. Aqui na página do site, ó, clique aqui para acessar o histórico de reuniões do escritório. Se você clicar aqui, todas as reuniões que nós fizemos desde o início do projeto, com todos os setores, estão aqui. As reuniões para definir cronograma, todas elas estão aqui. E do lado de cá, nessa segunda aba, as reuniões do GLPI para tratar sobre cada processo. Está aqui também. Por exemplo, as reuniões que nós tivemos com a ProPlan estão aqui, com a DCP, com a CPPD. No futuro, quando o seu setor estiver mapeando, nós vamos ter reuniões de GLPI também com vocês. Por que reuniões de GLPI? Porque a gente utiliza o GLPI para poder receber esses dados. Uma vez que vocês mapearem um processo pelo BISAGE, vocês vão salvar esse processo, vão enviar para a gente pelo GLPI, aí sim a gente vai conversar por lá. Nós atendemos os chamados pelo GLPI. Isso aí eu vou explicar depois. Mas então essa planilha, se vocês quiserem ver qualquer reunião, como é que são as reuniões de cronograma lá? Pode ver qualquer uma dessas aqui, que é mais ou menos isso. Essa parte introdutória está em muitas dessas, né? Mas aí vamos para a última planilha para a gente poder falar sobre a licitação de fato. Essa planilha aqui resume todo o nosso projeto. Ó. Temos aqui a ProPlan, PRPG, Progep, por aí vai, Prograde. As pró-reitorias e ProAD também aqui. Ó. As pró-reitorias, elas definiram quantos multiplicadores vão colocar em cada divisão, em cada diretoria, enfim. Por exemplo, a Progep, como são muitos processos, a Progep tem duas diretorias principais, a DIRA-DM e a de Seleção e Desenvolvimento de Pessoas, e tem muitas divisões, a Progep decidiu criar uma equipe em cada divisão. Então, cada divisão vai ter o seu próprio cronograma. Já a Prograde, que tem muito menos processos que são deles, assim, eles decidiram, em vez de fazer por divisão, decidiram fazer por diretoria. Aí cada diretoria, por exemplo, a diretoria de ensino, tem uma equipe só que vai mapear as duas divisões. No caso da PROAD, a primeira dúvida é essa aqui, ó. A diretoria de logística, a PROAD em si também, se nós marcaríamos uma reunião com os diretores aqui, os 4, entendeu? Para perguntar para eles isso, e com o pró-reitor também. Se a PROAD quer trabalhar assim, por diretoria, que é o que está aparecendo, porque eles nomearam equipes por diretoria, né? E, por exemplo, essa equipe, então, diretoria de logística, vai mapear os processos das 3 divisões aqui, entendeu? A de administração vai mapear os processos de todas as divisões aqui, da de infraestrutura, de materiais também. Dessa forma funciona? Funciona também, não vai mudar nada, não vai ter mais trabalho ou menos. É um negócio que vai ser mais devagar, mas para a gente também vai ser mais fácil, porque não vai ter que ter tantos cronogramas. Se fosse por cada divisão, teria que montar uma equipe em cada divisão aqui, depende também da disponibilidade do pessoal ou não,
mas aí cada divisão iria mapear em paralelo. Por exemplo, a de licitação iria mapear, enquanto isso outra equipe ia mapear contratos, outra equipe ia mapear compras, e aí iria entregar mais processos em menos tempo, vamos dizer assim, né? Como só tem uma equipe em logística, vocês vão mapear um processo, aí vocês escolhem um da licitação, ou um da compras, ou um do contratos. Mapeou o segundo, aí mapeou, vamos para o segundo. Aí a sua equipe vai escolher de novo mais um processo. Vai ser uma equipe só para mapear uma quantidade maior ao longo dos próximos meses aí. Mas essa é a nossa primeira dúvida sobre a PROAD. Mas vamos começar dessa forma, que foi o que o pró-reitor definiu. Uma equipe, por enquanto, para cada diretoria. O fluxograma, na hora de mapear, pessoal, nós vamos mapear o fluxo inteiro, do início ao fim, envolvendo todo mundo. E mais resumido possível. Sempre que der para juntar, a gente junta em uma caixinha só, que nem está aqui, ó. Inserir documentos, solicitar proposta, obter aprovação, tudo quem faz é o coordenador. A gente poderia juntar isso aqui tudo numa caixinha só, isso aqui sendo etapas do POP, entendeu? Isso aí a gente vai, ao longo das reuniões sobre cada fluxograma, a gente vai discutir. Mas aí, o que eu quero falar? Nós vamos mapear do início ao fim, ponta a ponta, e não importa se tem muitos tipos diferentes de processo no SEI, não tem problema. Essa etapa aqui, vamos criar o tipo de processo no SEI, de planejamento e não sei o quê, vamos executar isso, fazer aquilo, fazer aquilo, fazer aquilo. No final aqui, vamos encerrar o tipo de processo, vamos criar agora o tipo de processo de licitação, pesquisa de preço, aí vai fazendo. Então, ou seja, um mesmo fluxograma pode ter 3, 4, 5 tipos de processo no SEI, não tem problema, entendeu? Aí, essa análise aí a gente vai fazer se vale a pena juntar tudo no mesmo fluxograma ou se vale a pena ter um fluxograma separado. A gente vai discutir isso aí ao longo do mapeamento de cada processo, porque o objetivo é o quê? Que fique simples para um leigo entender. E aí, mas esses tipos de processos também que existem no SEI, nós vamos ter que discutir isso aí, se a gente vai manter do jeito que está, ou se a gente vai criar uns tipos novos, mas tudo isso aí de tipos de processo no SEI, é uma análise que a gente vai fazer daqui a pouco, que é sobre a tabela de temporalidade. Eu vou explicar ela logo na sequência. Mas vamos lá, conseguiu entender essa parte, pessoal? Que o fluxograma tem que ser, não importa se não é um para cada tipo de processo no SEI, não. Pode até ter subprocessos, se quiser, a gente pode transformar essa caixinha no subprocesso. Mas a ideia é ter um macroprocesso mapeado primeiro, depois, se a gente quiser, por exemplo, transformar isso aqui, ó, abrir processo, quer transformar isso aqui num subprocesso? O POP no subprocesso? Pode, a gente pode detalhar também esse passo a passo em forma de desenho, se quiser. Mas no caso dos de licitação, tem grande chance de a gente querer fazer isso. Mas isso aí é decidido quando a gente for de fato mapear um processo, entendeu? Mas vamos primeiro identificar quais que são eles. Nessa planilha, nós temos aqui todas as fases do nosso projeto. A primeira fase do projeto, falta nomear o dono de processo daquele setor. O que é isso? Falta que o reitor nomeie um dono de processo para aquele setor. Por exemplo, nós temos 4 diretorias aqui, que são recém-criadas, foram criadas depois que o reitor nomeou as equipes, eles não têm um multiplicador ainda, e não tem um dono de processos ainda. O que é esse dono de processo? É o líder daquele setor. Por exemplo, da PROAD, o pró-reitor atual, ele é o dono de processo da PROAD. Então, todos os pró-reitores foram nomeados por portaria, vinculando eles ao escritório. Por isso, quando eles não estão ajudando a gente a fazer o trabalho, a gente pode cobrar deles, falar aqui, ó, tem a portaria, vocês tinham que ajudar a gente nisso e nisso aqui, é responsabilidade suas, entendeu? Então, alguns setores estão na fase 1 ainda, que o reitor não nomeou essa pessoa, não vinculou ela ao escritório. Temos esses 4 setores na fase 1. Fase 2, falta nomear os multiplicadores. Na fase 2, nós temos, por exemplo, aqui a Secretaria dos PADs, ó. Já tem o secretário lá, ele já está vinculado, mas ele não nomeou a equipe dele. Por que precisa de multiplicadores? Porque o trabalho operacional, essas lideranças não têm condição de fazer, eles têm diversas outras atribuições. Então, eles têm que nomear uma equipe para fazer esse trabalho operacional junto com a gente, mapear os processos. Então, aqui, esses aqui não têm multiplicador ainda, então eles não estão trabalhando conosco. Eles estão na fase 2, esperando a vez deles aí, e a gente fica cobrando para eles poderem fazer essa parte. Fase 3, falta entregar os dados iniciais. Por exemplo, aqui o gabinete da reitoria não entregou para a gente os dados iniciais deles. O que são esses dados iniciais? É uma lista dos principais processos que eles estão envolvidos. Aí a gente vai, dessa lista, a gente vai definir lá, desses 200 processos aqui que envolvem a reitoria, quais que de fato são de responsabilidade da reitoria, que eles deveriam mapear. E normalmente o processo chega para o reitor para ele assinar.
ele é um partícipe de quase tudo, né, da universidade, ele tem que assinar tudo. Mas aí ele não precisa mapear, ele é um participante, mas o processo é da PROAD, da PROGRADE, da PRBPG, enfim. Então, quais desses 200 processos que o reitor participa, quais que de fato ele tem que mapear, que é dele? Aí a gente tem que definir isso aí. Mas como é que a gente vai definir se eles não entregarem esses dados para a gente? Então, eles estão na fase 3, não entregaram os dados ainda. Fase 4, falta o escritório analisar os dados. A PROAD, por exemplo, está na fase 4. Eles entregaram os dados para a gente há muito tempo já, só que a gente do escritório não teve tempo ainda de analisar os. No caso, a nossa equipe era bem menor, a gente não teve tempo de analisar esses dados da PROAD. A gente deu prioridade para outras pró-reitorias, PROGEP, PRPPG, PROPLAN, diversas diretorias. Onde está com fundo verde é que já está mapeando. Onde está com fundo verde aqui. Então, a gente foi trabalhando com esses outros setores e agora que a gente está começando a trabalhar com a PROAD. Então, os dados da PROAD a gente já analisou previamente e agora nós estamos na fase 5 na PROAD. Por exemplo, a diretoria de logística, ó, eu vou colocar eles na fase 5. Já, a diretoria de logística a gente já analisou, eles estão aqui na fase 5. Fase 5 é o quê? Falta definir o cronograma. Então, a gente já analisou alguns dados da diretoria de logística, só que agora a gente precisa marcar reunião com vocês, estamos realizando a reunião agora, para definir esse cronograma. Então, o primeiro trabalho do escritório junto com vocês é o quê? Primeira coisa, definir o cronograma. O cronograma tem o quê? A lista de processos que a sua diretoria vai mapear. Não são todos, são alguns, são os principais, que a sua diretoria é a principal responsável por ele. Aí, então, vamos lá. Fase 5, essa aqui, falta definir o cronograma. Fase 6, depois que definir o cronograma, aí vai para a fase 6, já está mapeando. Que aí vão escolher um processo por vez para mapear. Por exemplo, aqui, ó, a DIRPOS tem 11 processos, eles já mapearam 2. Aí estão no seu terceiro agora, e por aí vai. Então, vocês vão começar um por vez, sem pressa. Começa pelo mais fácil, a gente sempre orienta isso, deixa aqueles de licitação gigantescos para o final, vamos pegar um mais simples aqui, e aí aos poucos a gente vai fazendo esse trabalho juntos. Mas a gente vai discutir sobre isso depois. Então, fase 6, já está mapeando. Qual que é o nosso objetivo? Colocar a sua divisão na fase 6, nas nossas próximas reuniões. Quando estiver mapeando, aí sim a gente vai explicar como é que é, aí vocês vão ver os treinamentos aqui no YouTube e vão poder mapear um processo de cada vez. Fase 7, já finalizou o seu mapeamento. Por exemplo, nós temos 2 setores, ó, CBPD tinha 6 processos, eles já mapearam 6 deles, então eles finalizaram. Finalizaram o que, Alan? Essa primeira parte, de mapear os seus processos críticos. Dessa forma, nós vamos ter aqui diversos cronogramas, cada um está mapeando os seus processos, e ninguém está mapeando um processo repetido, porque a gente definiu que apenas um setor vai mapear o processo inteiro. Então, esse método permite que a gente consiga mapear a universidade inteira simultaneamente, sem que as pessoas tá fazendo retrabalho. Então, por isso que é importante vocês entenderem isso. Vocês não vão mapear tudo que passa pela diretoria de logística, não. Vamos mapear alguns processos que passam pela diretoria de logística, que são aqueles que vocês são os principais responsáveis por eles. Vocês que eu falo, as suas divisões internas aí. Então, essa é a planilha que resume o nosso projeto. Vamos lá, como é que a gente faz essa análise? Nós recebemos essa primeira linha, ó, foi um dado que a gente recebeu aqui da PROAD. O processo que eles falam que eles têm é licitação, permissão de uso, o que é atores, quem você acha que deveria ser o dono, de log, beleza. Esse processo, eu abri lá o SEI e eu vi que ele de fato até existe, ó, vou até abrir o SEI aqui, licitação, permissão de uso, ó, tá aqui, esse processo existe, ele está classificado lá, com esse assunto lá, sugestão de assunto, controle de materiais, inventário de material permanente. Esse assunto é totalmente errado, não é isso aqui de jeito nenhum. E ele está, quais unidades que podem criar ele no SEI? A DLOG, a divisão de licitações e o PLAN, que é planejamento de contratações. 3 setores da universidade podem criar. É um processo público aqui, orienta-se que seja público. Deixa eu digitar o código aqui, 036.1. Pronto. Olha lá, controle de materiais e inventário de material. Quando eu clico na lupa, aí apareceu. Esse código que está errado, não era para ser esse, ele define qual que é a temporalidade de guarda daqueles documentos e qual que é a destinação final daqueles documentos. Então, todos os documentos que forem criados nesse processo, que está licitação, permissão de uso,
todos os ofícios, despacho, edital, termo de referência, enfim, toda a documentação que for criada aqui, ela vai ser eliminada lá, a destinação final vai ser eliminada depois que cumprir o seu prazo de guarda. Ou ela pode ter guarda permanente. Então, do jeito que está aqui, ela vai ficar 99 anos os documentos guardados, depois mais 5 anos na fase intermediária, então dá 104 anos ao todo, e depois vai ser eliminado. Quem foi que definiu esse tempo? Por que é 104 anos guardado? Quem definiu esse tempo foi uma tabela do governo. Ela define quanto tempo cada grupo de documentos daquele assunto, por exemplo, aqui, licitações, quanto tempo aqueles documentos têm que ficar guardados depois que o processo acaba. Quando você faz aí o seu imposto de renda, eles não falam lá que você tem que guardar imposto de renda por 5 anos ou 10 anos, enfim. Todos os documentos que são gerados em um órgão público têm que ficar guardado também nos acervos da universidade. Antes era em meio físico, agora também em meio digital. Eles têm que estar guardados durante X anos e depois pode ser eliminado ou não. Por exemplo, vamos supor que dá um concurso para professor aí deu um problema lá, a pessoa fraudou o concurso, e aí descobre isso aí 10 anos depois. Aí é um órgão de controle, vem cá, eu preciso ter acesso às provas do concurso, ao edital, não sei o quê, e aí esses documentos foram eliminados, não sumiu. E não era para ter sumido, era para ter ficado guardado para sempre, ou então 100 anos guardando aquele negócio. E aí imagina o pepino que vai dar para a gente se uns documentos desses que foram criados no SEI, são documentos ultra importantes, são eliminados por conta que foi classificado de uma forma errada. Então essa parte de assunto aqui do SEI é muito importante, ela define o tempo que aqueles documentos todos que foram gerados lá dentro vai ficar guardado aquele negócio. Por enquanto, o pessoal não está tão preocupado ainda, porque tudo que está sendo gerado está sendo guardado para sempre. Então, aquele tempo lá, aquele caixinha que eu mostrei, que é desse código específico aqui, não está valendo ainda. Tudo está sendo guardado. Por quê? Porque justamente eles não têm ninguém para fazer esse trabalho. Aqui, ó, um monte de assunto que foi criado no SEI, tudo de acordo com a tabela, mas foi criado de forma... Eles estão criados, mas a temporalidade está certa, mas na hora que atribuíram para esse processo específico, atribuíram o código errado. Então, por enquanto, tudo que é criado no SEI, na universidade, está sendo guardado para sempre, porque eles não têm ninguém para poder fazer essa parte de eliminar, de conferir daqui X anos vai eliminar ou não. Mas a ideia é que nos próximos anos, o DTI e a universidade tenha uma equipe de gestão documental para quê? Por exemplo, esse processo foi classificado com esse código aqui, e esse código fala lá que tem que ficar 5 anos só que tem que ficar guardado. Então, essa equipe vai olhar, daqui 5 anos eles vão lá na base de dados da universidade e vai deletar aqueles arquivos, porque não precisa mais estar aqui, mas só pode, essa equipe de gestão documental só vai funcionar se de fato a classificação estiver correta. Senão a gente classifica o negócio errado e o documento que era para ser guardado acaba sendo eliminado, entendeu? Só dando um exemplo. Então, eles estão usando esse nome, o nome está fora dos padrões, a classificação também está errada, os setores que estão podendo criar, beleza. A gente vai ver isso aí quando mapear de fato. Quem é que cria esse processo? É a DLI? É a DLog? É a Plan? Isso aqui está assim porque é de cada campus, por exemplo, Mucuri, o nome é Plan, lá em Diamantina, DLog, enfim, a gente vai discutir isso aí quando estiver de fato mapeando. Então, pode ver que todo esse trabalho que a gente está fazendo também está relacionado ao SEI. Mas vamos voltar aqui. Então, divisão, o nome foi esse, está aqui. Aí, qual que foi a classificação que a gente achou para isso? Agora nós vamos abrir uma planilha, aqui na parte de portfólio de projetos, nós vamos abrir essa planilha, que é a planilha unificada. Essa que eu ia abrir agora é. Essa planilha unificada, aqui no lado tem uma aba dela, que é a tabela do governo. Deixa eu só abrir ela com modo de planilha. Está aqui a planilha. Aqui do lado tem uma aba. O que é essa planilha unificada, Alan? Ela é a mesma que a gente está fazendo, tá vendo? Essa aqui, ó, a gente está analisando só os dados da DLog, só, não tem mais nada. Nessa unificada, depois que eu classifiquei com a DLog aqui com vocês, eu lanço nessa unificada. Aí nessa unificada tem o quê? Tem os dados de todo mundo da universidade, de todos os setores. Eu lanço nela também, uma vez que a gente definir juntos aqui, depois eu vou lançar nessa aqui. Por que, Alan, que é importante lançar nessa unificada? Ela tem 6, por enquanto tem
650 linhas, mas a gente não tem nem a metade das coisas que está aqui lançada ainda. A gente vai lançando aos poucos. Por que é importante, Alan? Porque aqui a gente lança pelo assunto. Por exemplo, esse assunto, administração geral, órgãos colegiados, operacionalização de reuniões. Tá vendo? O que é isso aqui? Isso aqui são como é que é feita a operação de uma reunião de um órgão colegiado. Então, esse código, que é o 005, ele é da administração geral da tabela lá. Eu vou abrir a tabela aqui rapidamente, ó, o link da tabela. Abri ela aqui. Vamos voltar para o nosso exemplo. Então, todos os processos que têm órgão colegiado na universidade, que foram classificados com esse código, eu lanço aqui. Por exemplo, nós temos dezenas de órgãos colegiados, ó. Congregação do ICT, colegiado do ICT, existe reunião de colegiado, existe reunião de congregação, existe reunião de NDE, que é um outro órgão colegiado dos alunos, do negócio lá da Prograde lá, reuniões do CITEC, que é um conselho, todos os conselhos têm essas reuniões, conselho também é um órgão colegiado, reunião desse conselho aqui da PRPG, reunião do Congrade, que é um outro tipo de conselho, temos o Consul, Concep, os órgãos superiores também, enfim, tudo que é reunião de conselho, de um órgão colegiado, todos eles são classificados com esse código. Aí, à medida que eu for classificando assim, eu vou lançando aqui, ICT, CITEC, PRPG, Prograde, quase todos os setores têm órgão colegiado. Então, daqui a uns tempos, nesse código, nós vamos ter aqui umas 50 linhas aqui só de reunião de órgão colegiado. Aí, o que é esse processo, Alain? É um processo simples, ó, nem precisa mapear. A gente pediu o que a gente falou aqui, ó, não precisa mapear, porque não é um processo crítico para a universidade, mas o pessoal mandou para a gente. É o processo de secretariar a reunião. Como é que você secretaria uma reunião da congregação do curso de engenharia, do ICT lá? Tem que mandar e-mail para a equipe, não sei o quê, não sei o quê. Como é que secretaria a reunião do conselho do CITEC? Tem que fazer isso, fazer aquilo. Eles querem mapear esse passo a passo? Pode mapear, mas ele não é crítico para a gente. Então, tudo que for de reunião de um colegiado, eu lancei aqui. E isso aí para o resto da tabela. Por exemplo, vamos pegar um outro exemplo mais simples aqui, ó. Um outro mais fácil de entender, quer dizer, esse aqui, ó, pessoal, provimento em cargo público, admissão, contratação, nomeação, designação, é um processo de pessoal, da PROGEP. Aí tem aqui, provimento, nomeação para cargo efetivo, readaptação, contratação de professor substituto, entrada em exercício, todos são processos do mesmo código, que a gente classificou assim. Como é que eu identifico esse código, Alan? Aí na tabela aqui que a gente vai abrir um exemplo para vocês entenderem daqui a pouquinho. Aí beleza, então tudo que for esse código, no futuro, que eu for fazendo essas análises de cronograma, eu vou lançando aqui nesse código. A PROAD também tem os códigos dela, por exemplo, esses aqui que eu já identifiquei. Aí eu vou lançar lá. Então, todo que for. Então, essa planilha unificada para quê? Para a gente lançar junto no mesmo código e definir quais são os nomes dos processos, porque o nome do processo, ó, ele respeita o código. Começa sempre com um nome maior, é um processo de pessoal, começa com pessoal 2 pontos. Ele está falando sobre provimento, então no meio dele a gente coloca provimento e do meio para o final a gente coloca o que a pessoa quer. Por exemplo, esse aqui, ó, o nome do processo era, que eles queriam, né? Quem mandou para a gente? A Divisão de Seleção e Controle de Vagas, da PROGEP. O nome que eles queriam era Processo de Nomeação de Cargo Público Efetivo ou em Comissão de Docente e Técnico Administrativo. Esse era o nome que eles queriam para o processo. Aí a gente sugeriu para eles que fosse dado esse nome, pessoal, provimento, tracinho, nomeação para cargo efetivo. Aí eles concordaram em colocar esse nome aqui, e eles viram que de fato a DSCV que é a dona, e aí foi lançado lá no cronograma da DSCV para ela poder mapear. Então essa unificada serve para isso, lançar tudo aqui para a gente poder identificar quem que é o dono. Mas aí ela serve também para você clicar aqui do lado, ó, tabela de assuntos. A gente abriu ela, foi justamente para ver isso. Existem duas tabelas de assunto. A tabela de assuntos meio do Poder Executivo Federal e a tabela de assuntos fim das universidades. O que é um assunto meio ou uma atividade meio? Atividade meio são todas as atividades que são feitas em um órgão público para possibilitar que a atividade fim seja executada. A mais importante, a que entrega resultados, é a atividade fim. Na universidade, por exemplo, o que é a atividade fim de uma universidade? Nós temos aqui o ensino superior, que é graduação, lato sensu e estrito sensu. Temos a parte de pesquisa, temos a parte de extensão,
temos a parte de educação básica e profissional e assistência estudantil. Existe uma tabela só para com os códigos desses assuntos, olha lá, ensino superior, aí temos aqui os códigos, olha lá, concepção do curso, planejamento do curso, planejamento da atividade, calendário acadêmico, tudo sobre o curso, os cursos de graduação, tem aqui os códigos desses assuntos. Pesquisa, extensão, tem aqui, a tabela é só para definir isso, olha lá. O tempo que aqueles documentos vão ficar guardados e qual que é a destinação, guarda permanente. E os códigos. Então, tudo que for atividade fim, a gente utiliza essa tabela para poder classificar. A gente pega os códigos daqui. Já a atividade meio, temos aqui quais os subassuntos. Administração geral é um grande assunto que é subdividido em relação interinstitucional, atendimento ao cidadão, aqui a ouvidoria está aqui a parte de convênios, que é acordos de convênios está aqui, controle e fiscalização, assessoramento jurídico, da parte da Procuradoria Federal está aqui, tudo que é feito na faculdade está em um desses códigos. Então, administração geral, organização e funcionamento, gestão de pessoas, ó, tudo que o RH faz, a Progep está aqui. Os códigos estão tudo aqui, ó, recrutamento e seleção, cessão de direitos, capacitação do servidor, parte de saúde, por aí vai, bolsas, previdência, está aqui. Gestão de materiais, a parte da PROAD lá, da parte de materiais, está aqui, movimentação de material e por aí vai. Gestão de patrimônio, outra grande parte da PROAD, que é da DPM lá, está aqui. Gestão orçamentária, a Proplan, as coisas da Proplan está aqui. Enfim, documentação, informação e por aí vai. O link da tabela está aqui desse lado aqui, só clicar nesse link. A tabela de atividades meio é essa. Grande parte dos processos da PROAD está em atividade meio. Atividade fim não vai ter quase nada, porque a PROAD ela é a Pró-Reitoria de Administração. Então, administração geral, muita coisa da PROAD vai estar aqui, vai estar em organização e funcionamento e vai estar nessa parte de materiais e serviços aqui de bens patrimoniais. A sua planilha está onde, Alan? Está aqui no site do escritório. Lembra que eu falei no início da reunião que cada um vai ter a sua própria planilha? Nós vamos criar para vocês, ó, diretoria de logística. Vamos criar uma planilha para vocês aqui, vai ser similar a essa, da Dira DMP. A gente só vai lançar na sua planilha o que vocês concordam que é seus, com o nome que vocês concordam. E que, de fato, é um processo, não é uma etapa, entendeu? Que muita coisa que está aqui, ó, está equivocada, entendeu? Então, essa é a discussão que nós vamos ter nas nossas próximas reuniões. Uma vez que a gente fizer a planilha, Alan, eu fiz a planilha, amanhã ou depois eu quero mudar, eu não quero mais que minha planilha fique assim, eu quero adicionar mais coisas, eu lembrei que isso aqui também faz parte. Você pode editar essa planilha à vontade, essa planilha aqui é sua também. Você pode adicionar, tirar coisas daqui, entendeu? Isso aqui vai ser uma lista de processos iniciais para vocês mapearem. Então, essa definição aqui é só uma base para vocês entenderem como é que foi feito. Amanhã ou depois eu quero adicionar um processo novo, você já sabe que tem que fazer análise da tabela, tem que ter o prefixo correto, e nossa equipe vai ajudar vocês a incluir e tirar coisas daqui também. Beleza? Foi muita informação, por isso que a gente está gravando. Aí eu vou fechar a gravação aqui. Até mais.